Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou recebendo essa fera, Thiago Febel, profissional de coaching e CEO fundador da escola New Me, uma escola de desenvolvimento e carreira, desenvolvimento pessoal e carreira. Então, Thiago, seja muito bem-vindo, cara, por favor, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da tua trajetória e depois a gente vai falar um pouquinho sobre mudança, sobre transição de carreira, como é que a gente consegue se adaptar melhor nesse mundo tão volátil, tão incerto. Legal. Na verdade, eu sou administrador por formação, né? Eu comecei com administração, mas desde a minha primeira experiência profissional, a minha preocupação sempre foi entender um pouco o comportamento humano. E a minha primeira experiência profissional foi como professor de inglês, e eu entendi naquele momento que os alunos que aprendiam mais não eram porque eles tinham maior conhecimento técnico do inglês, mas porque eles não tinham vergonha de se expor. E aí, claro, quando você não tem vergonha, você pratica, se você pratica, você fala e você fala mais rápido. Eu vejo pessoas que por muito tempo dizem, tentei fazer de tudo para aprender inglês e inglês não é para mim. E eu me pergunto, eu sempre falo, no inglês não é para ti, por quê? Será que você realmente buscou aprender inglês? Porque tudo tem um preço a pagar. Eu sempre falo quando as pessoas me dizem, Thiago, tu tem tino pro inglês, tu tem o dom pro inglês. E eu falo assim, quem fala isso, né, até um termo não Sócrates, do existencialista Sartre, que diz, projetar para terceiros algo que não aconteceu contigo é má fé. Dizer que você não aprende inglês porque você não tem o dom é má fé. Eu digo que o meu tino para falar inglês é porque eu sentei a bunda na cadeira e fui estudar verbos regulares num final de semana que tinha sol na rua e eu não estava brincando com meus amigos. Eu trocava cartas com a minha prima de Criciúma em inglês. Eu conversava com a minha colega de colégio, de escola, em inglês. Eu alugava fita, né? Na época da fita cassete, em legendado, não dava para tirar legenda, colava uma fita tape na televisão para não ler legenda. Eu sempre digo, essa foi a minha facilidade. Qual foi a tua? Qual foi o preço que tu pagou? E não tem processo de mudança, porque esse é o trabalho que eu faço, né? Que não tem um preço a pagar. A gente, às vezes, esquece que a gente precisa fazer algumas apostas para a gente conseguir desenvolver algo. E as pessoas acreditam que existe uma receita, uma fórmula. E por isso a gente vê aí os gurus que falam sobre felicidade, que falam sobre carreira, e a gente vê vídeos. E muitas vezes a gente acredita nessa fórmula. Não existe fórmula, existem formas, não fórmulas. Mas existem formas de buscar, talvez, uma carreira que faça sentido para ti e aí encontrar o que tu entendes por felicidade. Então esse é um processo, né? Mas eu acabei não me apresentando, então a minha formação, no entanto, foi isso, né? Eu fui buscando desenvolvimento nessa área, tenho diversas formações em coaching, hoje eu formo, né? Outra área que é bem importante a gente ter muito cuidado, porque eu sempre digo que coaching é uma abordagem de desenvolvimento muito séria, né? Então ela precisa ser tratada como tal. Fiz mestrado na área da psicologia, fiz mestrado em psicologia, busquei fora, né? Eu sempre falo que eu conecto muito felicidade com o meu trabalho, porque o objetivo fim de todo mundo é ser feliz. Se você perguntar, por que você quer ter uma carreira de sucesso? É porque você, no fundo, quer ser feliz. Por que você quer encontrar uma pessoa especial na tua vida? Porque você quer ser feliz. Então, o objetivo fim da grande maioria das pessoas é ser feliz. E aí a gente não sabe por que às vezes não consegue ser feliz, não consegue encontrar essa felicidade. E, Thiago, uma pergunta para ti, definindo felicidade, sabe? Que é uma coisa que eu acho que muito difícil e é muito peculiar, cada um tem a sua. Mas qual é a tua definição de felicidade? Eu vou fazer um link, eu acho que tu já deve ter ouvido falar, Harvard tem o mestrado da felicidade, né? E é um dos mestrados mais concorridos da universidade, né? E eu fui lá entender um pouco mais, eu fui estudar algumas coisas lá,
na área da psicologia, para entender um pouco mais como ajudar as pessoas a encontrar, porque como eu trabalho em desenvolvimento, eu preciso ajudar as pessoas a encontrar essa tal felicidade, né? E que felicidade é essa? Primeira coisa, a gente tem que entender o que não é felicidade, né? Olhando a felicidade como um todo, tem 3 pilares que a felicidade ela está calcada. O primeiro é bem-estar. Felicidade não é bem-estar. Por exemplo, dinheiro traz felicidade? Não, dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz bem-estar. Agora, bem-estar pode ajudar a gente a ser feliz. Então, uma coisa que é importante entender, porque se esse dinheiro trouxesse felicidade, toda pessoa rica seria feliz. E a gente sabe que a felicidade é mais um processo interno do que um processo externo. Então, bem-estar é um ponto importante da felicidade, buscar bem-estar, ter liberdade para escolher, e a escolha é propriamente dita. Então, quanto mais bem-estar, mais liberdade e mais escolhas, mais feliz você é, certo? Certo. Errado. Nunca na história da humanidade a gente teve tanta liberdade para escolher. Antigamente, você não podia nem escolher com quem você ia casar. Você não podia escolher o trabalho que você ia fazer. Você tinha que seguir o trabalho da família ou que os teus pais determinavam. Você tinha que casar com pessoas de tal família, com tal sobrenome. E hoje você tem possibilidade, tá aí o Tinder que não me deixa mentir. Você pode escolher quem você quiser. Você pode escolher o trabalho que você quiser. E as pessoas estão cada vez mais infelizes. Então as pessoas estão com muitas possibilidades de escolher e não conseguem, são infelizes com essa possibilidade. E é aquilo que eu sempre falo sobre escolhas. O problema é que a gente não sabe escolher. A gente escolhe uma coisa e sofre pela escolha que a gente não fez. Tem um grande pesquisador que fala sobre escolha, o paradoxo da escolha, do Barry Schwartz, que ele fala que a gente, por ter muitas possibilidades, a gente paralisa na escolha. Porque a gente fica com medo de, se eu escolher isso, eu vou me arrepender depois de não ter escolhido aquilo. E aí eu não consigo viver nada que eu escolho. E aí eu estou casado, eu sofro porque eu queria estar solteiro, porque eu queria pegar geral, porque eu não queria dever satisfação pra ninguém, porque eu queria, enfim, ter liberdade pra fazer o que eu quero. E aí eu resolvo ficar solteiro. E aí eu sofro porque eu queria ter alguém pra dividir planos, porque eu queria dormir de conchinha, porque eu queria tomar vinho num dia chuvoso. A gente sempre sofre pela escolha que a gente não fez. E aí eu tô dentro da empresa e eu sofro porque eu queria abrir um negócio. E aí eu quero ter um negócio pra não ter chefe, pra ter horário flexível. E aí eu vou pro meu negócio. E aí eu sofro porque eu queria ter a segurança que o trabalho estável me dá. E aí a gente não consegue ser feliz em nenhuma escolha que a gente faz. Eu sempre digo, estar dentro da empresa é maravilhoso. E não é. Mundo VUCA, né? É incerto e é ambíguo. Estar dentro da empresa é maravilhoso? É. E é ruim? É. Ter um negócio próprio é maravilhoso? É. E é ruim? É. Eu trabalhei por 13 anos dentro de multinacional, no mundo corporativo. Saí e abri meu negócio. Era maravilhoso lá e maravilhoso cá. O meu foco está nas coisas que não são boas ou está nas coisas que são boas? São boas. Eu amo o que eu faço. Eu amo o meu propósito, né? Eu amo ter a escola. A escola, o objetivo dela é poder transformar as pessoas e ajudar as pessoas na construção de carreira, no desenvolvimento profissional e pessoal. Então esse é o objetivo da escola. Mas tem coisas que eu faço que não são legais, mas são necessárias fazer. E esse é um grande problema de um projeto infantil de felicidade. A gente acha que ser feliz é só ter coisas boas na nossa vida. Eu pergunto, em que momento da nossa vida tudo está perfeito? Muito difícil. Se eu acredito nisso, eu acredito então que nunca vou ser feliz. Porque nunca vai estar tudo bom. Mas apesar disso, apesar das coisas que acontecem que não são tão boas, como eu encaro essas coisas? E acho que essa é a grande diferença que eu sempre digo, né? Claro, não é minha as palavras. Viktor Frankl, que é um pesquisador que fala de propósito de vida, né? Um dos primeiros psicólogos falando de propósito, que estudou o propósito, o estudo do sentido da vida. Ele tinha uma frase muito interessante que dizia o seguinte: a vida pode te tirar tudo. A vida te tira os bens, a vida te tira a saúde, a vida te tira a família, a vida pode te tirar tudo. Mas ela não tira uma coisa: a liberdade que tu tem de escolher como tu vai encarar aquele fato. Essa liberdade é nossa. Eu estou encarando as coisas que me acontecem de que maneira? Como um aprendizado ou achando que o mundo está jogando contra mim? E aí a gente acha que se o mundo está jogando contra mim, eu estou projetando a minha possibilidade de ser feliz para terceiros. É aquela pessoa que acorda e diz assim: nossa, tá chovendo, o dia hoje vai ser um inferno. Quer dizer, tu projetou a tua felicidade, o teu bem-estar, o bem-estar do teu dia porque tá chovendo. Que controle tu tem sobre a chuva? Nenhum. Então tu não tem controle sobre a chuva, tu não pode projetar tua felicidade na chuva. Ok, Thiago, tá, mas então quer dizer que tu adora dia chuvoso? Normalmente eu prefiro um dia de sol.
mas quando um dia está chuvoso, ele não me faz infeliz. Eu penso, ok, como é que eu vou me preparar para um dia chuvoso? E essas são as escolhas que a gente faz. Essa é a liberdade que a gente tem. Quando a gente descobre isso é protagonismo, né? Sem encantar e enfeitar a palavra, protagonismo é assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas e as nossas decisões, que às vezes não são fáceis, mas ainda assim nós somos responsáveis por essas escolhas. Cara, fantástico. Eu tenho tanta pergunta, Thiago, que eu tô anotando aqui aos poucos. Mas, cara, tu falou muito do mundo VUCA e como fazer para lidar com essa incerteza do mundo, então, como ser humano, como a gente pode conseguir ter um norte melhor da nossa vida com tanta informação que tu falou, tanta volatilidade, incerteza, e até explicando o conceito de VUCA, volatilidade. VUCA é da expressão em inglês, né? Então é volátil. U é de incerto, né? Porque é do inglês, a tradução do inglês. Então é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Só para falar rapidamente, né? Acho que é importante. Volátil, falar que o mundo é volátil e que as pessoas também são, significa dizer que as coisas duram menos. As coisas são muito rápidas. A volatilidade das coisas é muito maior. Antigamente, quando a gente fazia uma reforma, a gente ia buscar móveis em Gramado, né? Aqui no interior, na Serra Gaúcha, porque era madeira de lei que durava para sempre. Ninguém quer hoje móveis que duram para sempre. A gente quer móveis por uma temporada. A gente comprava terno, esse terno, tem que comprar um terno bom para a vida. Ninguém quer um terno bom para a vida. A gente quer um terno da moda. As coisas são muito voláteis. Então, isso é uma realidade. Isso não é eu gostaria que fosse menos. Isso é o fato. 2, é incerto. Eu não sei se aquela escolha que eu estou tendo vai ser boa ou não. Vai dar certo ou não. As pessoas costumam me perguntar quando elas querem fazer um processo de carreira: Thiago, eu quero fazer um processo de carreira e depois que eu terminar essa construção de carreira, eu vou ter certeza de que eu estou fazendo a escolha certa? E eu, de forma muito delicada, respondo: não. Por que será, né, que as pessoas têm essa necessidade? Que certeza você vai ter? A pessoa, eu vou pelo assim, quando você casou, você tinha certeza de que ia dar tudo certo? Não, você tinha uma esperança, você acreditava pelas informações, por conhecer a cônjuge ou o cônjuge, que, bom, acredito que pode dar certo. Agora, certeza a gente não tem. No traz escolhas de carreira a gente não tem. E em quase nada na nossa vida a gente tem certeza. Agora, eu sempre digo, não conhecer, não buscar informações, não estar atento para as informações faz com que a incerteza seja ainda maior, né? A gente precisa reduzir as incertezas, mas elas fazem parte. Então, o mundo é incerto também. Eu nunca sei o resultado. Eu posso organizar melhor. Quando eu faço um processo de carreira, não fazer um processo de carreira, eu tenho certeza de que você não vai chegar onde você quer. Agora, se você fizer um processo de carreira, você possivelmente vai chegar. E aí, o C é de complexo. A complexidade é muito grande. Por quê? Porque a informação o tempo todo. Antigamente, nós tínhamos um filme aparecendo aí no cinema por semana. Agora, cada semana é 3, 4 filmes novos que tem. Cada vez que você vai numa livraria, que ainda existe, não sei por quanto tempo vão existir livrarias, mas que ainda existem, você vai, e eu gosto muito de livros, né? Cada vez que eu vou lá na prateleira da área de comportamento humano, psicologia, eu enlouqueço, porque tem livros novos, coisas novas sendo publicadas. Antigamente, quando você queria buscar um artigo, levava 1 ano para chegar no Brasil. Você chega na Biblioteca Central, pediu o artigo para ser traduzido. Hoje, o autor publicou nos Estados Unidos, hoje à noite já está no site. Então, é muito rápido. Eu não vou ter condições de saber tudo. Olha como é complexo. E, finalmente, a gente fala que é ambíguo, né? O ar do VUCA é de ambíguo. Ambíguo as escolhas são boas e ruins. Como eu falei antes, casar é bom e é ruim. Tá dentro da empresa é bom e é ruim. Então, as coisas são ambíguas. E, por isso, a gente precisa tomar decisões neste ambiente. Thiago, aí vou responder um pouco agora a tua pergunta, né? Como é que a gente toma uma decisão, como é que a gente constrói carreira ou faz um desenvolvimento nesse ambiente? 2 possibilidades. Uma, reduz a complexidade do mundo e volta para o Éden. É possível? Não é. Segunda possibilidade, aumenta a complexidade da nossa mente. O que é aumentar a complexidade da nossa mente? Nós temos que parar de lutar contra o velho e lutar contra a mudança, e nós precisamos estar mais abertos, ter uma mentalidade do crescimento, como uma grande autora americana, Carol Dweck, psicóloga, traz, que a mentalidade do crescimento é fundamental para que a gente consiga sobreviver e se adaptar nesse mundo tão volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, mentalidade do crescimento é eu entender que hoje
eu não estou pronto, mas que eu estou sempre em desenvolvimento. Eu sempre posso aprender. Uma pessoa, e ela faz a comparação de pessoas com mentalidade fixa têm dificuldades de lidar com um mundo desse. As pessoas com uma mentalidade do crescimento conseguem prosperar. E só para te dar números, um pesquisador chamado Keys, ele fez uma pesquisa e identificou que apenas 17% das pessoas, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, mas não seria muito diferente aqui, apenas 17% dos norte-americanos estão prosperando. 26% estão sofrendo e 57% estão sobrevivendo. Sobrevivendo é filosofia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai acontecendo. Tô aqui, bom, já que eu tô aqui, vou fazer isso. Imagina, 17% da população está prosperando. Por quê? Porque não tem essa mentalidade de entender que eu sou um ser em constante transformação, estou sempre me desenvolvendo. Então, respondendo um pouco de forma mais direta, é isso. É conseguir ter uma mentalidade do crescimento. Uma pessoa com mentalidade fixa diz assim, inglês não é para mim. Uma pessoa com uma mentalidade do crescimento fala, eu ainda não sei falar inglês. Uma pessoa com mentalidade fixa diz, eu não sou das exatas. Uma pessoa com mentalidade do crescimento diz, eu ainda não me dediquei para aprender matemática. Se eu quiser pagar o preço, e aí volta aquilo que eu falei, o preço do esforço, né, o preço a pagar, eu posso aprender matemática. Nós podemos quase tudo. Para não dizer tudo, né? Mas nós podemos quase tudo. E para todas as coisas que a gente quer buscar e alcançar, a gente precisa empreender um esforço para chegar lá nesse resultado, nesse objetivo, nesse sonho, nessa meta, ou no que a gente fala na escola muito, na nossa melhor versão. E aí, trazendo a nossa melhor versão, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas que fazem um processo de desenvolvimento é, qual é a tua melhor versão? E as pessoas não sabem explicar que versão é essa que eu tenho que é melhor do que a versão de hoje. Porque hoje, eu digo que nós somos que nem iPhone, né? Sempre vai ter uma versão nova. Atualização. Sempre. Hoje o iPhone de hoje, lá, o iPhone X, né, o iPhone 10, se comparado com o iPhone o primeiro, ele é sem comparação, é maravilhoso. Mas tu lembra quando foi lançado o primeiro, que disruptivo que foi, que fantástico? Porque naquele momento ele era o melhor. E é o que eu digo, hoje eu sou o meu melhor, a minha melhor versão, mas eu sei que em breve eu tenho uma versão nova. Quem é o Thiago de amanhã, o Thiago daqui a 6 meses, o que ele precisa desenvolver para estar melhor? O que eu preciso desenvolver para estar melhor na minha carreira? O que eu preciso me desenvolver para estar melhor no meu relacionamento? O que eu preciso desenvolver para estar melhor com os meus amigos? E a gente está sempre buscando. Claro que também não dá para buscar tudo, né? Equilíbrio não é fazer tudo o que eu quero. Equilíbrio é escolher o que eu quero fazer neste momento. E essa é uma dúvida também que eu tenho, Thiago. Eu concordo plenamente com tudo que tu está dizendo. Eu vejo assim que os millennials, né, os nascidos em 90 aí, que hoje estão atingindo quase que a maioria no mercado de trabalho, já estão começando a ingressar, estão começando a ter papéis mais importantes nas empresas e afins, assim, sofrem muito desse mal, né? Porque nasceram, aí a tecnologia entrou, começaram a ter acesso a muita informação, e aí é muita coisa acontecendo, eu só vivo uma vez, como é que eu vou aproveitar toda a minha vida? Eu gosto de viajar, mas eu preciso ganhar dinheiro, mas eu gosto da música, eu gosto da profissão que eu escolhi, como é que eu me posiciono, né, nesse mundo que tem acesso a tanta coisa, e que hoje, como tu bem disseste, facilita para que a gente consiga fazer com que isso aconteça, né? Eu acho que... Eu tenho uma posição em relação às gerações, né? Vamos dizer assim. Eu não gosto muito da nomenclatura gerações porque eu acho que categoriza as pessoas como se fossem, né? Bom, você é X, você é Y. E nós somos muito mais complexos e fluidos do que simplesmente uma determinação. Mas é claro que quando a gente aprende e a gente nasce num determinado momento, a gente vai se construindo com aquele contexto que a gente vive e a gente acaba tendo alguns comportamentos parecidos daquelas mesmas pessoas. Por isso que a gente chama, né, dos millennials, enfim, dos baby boomers, das gerações no geral. Eu acho que não é uma geração melhor nem pior, é uma geração diferente, simples assim. Tem características fantásticas e essa mesma questão que é um problema é uma maravilha. Ou seja, os millennials, eles questionam o que a geração anterior, a geração X, não tinha. Porque na geração X, o foco era totalmente o trabalho. E um grande pesquisador, o Stephen Covey, que já é falecido, que escreveu o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O Stephen Covey, ele fazia perguntas para executivos e uma das perguntas que ele fazia sempre era para grandes executivos, né, as grandes fortunas dos Estados Unidos, americanas, e ele perguntava o seguinte, o que você faria diferente? E ele dizia, eu passaria mais tempo com a minha família. Meu arrependimento eu construí um império,
Só que eu não curti esse império. Geração X. Talvez um pouco dos baby boomers. A geração Y nasceu olhando isso e dizendo, eu não quero ter essa realidade. E aí foi talvez por um outro caminho. Eu quero aproveitar o mundo hoje, as coisas que eu tenho agora, porque eu não sei amanhã. Eu não sei o que vai ter amanhã. E aí, claro, tem o conflito, talvez, essa dicotomia, essa questão do, bom, ficar mais tempo no lazer significa menos tempo no trabalho. Menos tempo no trabalho, nós vivemos um contexto, um mundo capitalista que exige cada vez mais que a gente entregue resultados, e aqui eu não estou julgando se isso é bom ou ruim, só estou dizendo o que é. E aí, quando eu fico menos tempo no trabalho, eu me dedico menos tempo para a área do trabalho, provavelmente eu não vai crescer tanto. Eu não estou dizendo que a gente tem que sofrer no trabalho, até porque eu falo exatamente o contrário. A gente tem que ser feliz no que a gente faz. Ser feliz no que a gente faz não é fazer só o que a gente gosta. Então, quanto mais eu dedico para uma área, mais eu cresço naquela área. Ou seja, a minha relação conjugal, a minha relação com os amigos, ela vai ser melhor quando eu dedicar tempo para os amigos. A minha relação no trabalho, ela vai ser melhor se eu dedicar tempo, esforço e energia para o trabalho. Simples assim. Quando eu dedico, vai ter um equilíbrio, mas não vai crescer tanto uma, não vai crescer tanto outra. E é esse jogo, eu acho, né, que a gente precisa saber lidar. Bom, qual é o peso que eu quero dar nesse meu momento de vida para o trabalho? Ok, eu quero dedicar agora, significa dizer que eu vou estar abrindo mão de talvez um pouco de lazer, que eu vou estar abrindo mão talvez um pouco de estar com a família. Só que eu tenho que entender que eu não posso abrir mão total. E eu vou fazendo esse jogo. Isso é equilíbrio. As pessoas às vezes vêm com uma falsa ideia de que equilíbrio é dividir todas as áreas da nossa vida no mesmo tempo. Não dá, gente. Eu trabalho muito mais do que eu passo com os meus amigos, porque, óbvio, o trabalho faz parte de grande parte da nossa vida útil. É óbvio quantas horas por dia a gente passa trabalhando e quantas horas a gente passa com a família. Faz parte da nossa vida. Não dá pra dizer assim, não, agora eu só vou trabalhar 4 horas. Quer dizer, até dá. Tem um preço. E tem gente que quer pagar esse preço. E essa pessoa está errada de forma alguma. Ela só não pode sofrer com o preço dessa escolha. Ela tem que assumir essa escolha. A gente brinca na área, né? Quer vender miçanga na praia? Faça isso. Assuma essa escolha. E saiba que essa escolha tem um preço. Talvez você não vai estar trocando de celular todo ano. Se isso não importa para ti, tá ótimo. O valor de trocar celular todo ano é a pessoa que dá. Se você quer ou não, isso é uma escolha. Não está certo, não está errado. É só assumir as escolhas, né? Perfeito, Thiago. Até fica para o nosso ouvinte o convite. Quem quiser saber mais sobre isso, a gente gravou um podcast legal sobre equilíbrio entre a vida e trabalho. Mas enfim, Thiago, voltando assim para a gente falar um pouquinho mais sobre a mudança, tu falasse ali no meio sobre o mindset de crescimento. Uhum. Achei muito legal essa expressão. Tu pode explicar um pouquinho mais sobre o que isso significa na prática? Eu vejo que tu já tem isso muito implementado em ti, porque... Por exemplo, quando eu falei da dificuldade do pessoal que nasceu em 90 com uma quantidade de informações, tu disse assim, cara, isso é maravilhoso. E é isso mesmo, eu acho que é o mindset de crescimento. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim. Então, só falando um pouquinho do mindset de crescimento, né, o que se chama Fixed Mindset e Growth Mindset, que é do inglês. Então, a pesquisadora Carol Dweck, ela começou a estudar alunos e ela percebeu que tinha um grupo de alunos que quando tinham uma tarefa um pouco mais difícil do que elas poderiam fazer, um grupo de estudantes, de alunos, sofria muito, chorava, se desesperava por não conseguir fazer aquele exercício, e outras crianças ficavam extremamente animadas, motivadas com aquela mudança, com aquela possibilidade, com aquele desafio. E depois ela começou a estudar no decorrer da evolução, né, do desenvolvimento das crianças, e ela observou que as crianças que encaravam a dificuldade como um desafio de poder aprender mais, elas cresciam mais e elas prosperavam mais na vida, elas tinham uma carreira mais sólida, porque elas tinham uma forma de ver os desafios. Lembra que eu falei como é que tu escolhe ver as coisas que te acontecem? Algumas crianças já tinham essa capacidade de enxergar o não saber fazer a prova como um desafio. Cara, eu vou tentar fazer isso, eu vou aprender. Isso é como funciona na vida, né? É o que ela chamou de a tirania do agora. A tirania do agora é dizer assim, agora eu não sou bom. Quer dizer, eu não sou bom, então não tenho o que fazer, né? Se eu não tenho talento, não tenho o que fazer. Tirar a tirania do agora e substituir pelo poder do ainda não. Eu ainda não sou bom músico. A Maria é saber ser um bom músico. Eu quero ser, então pague o preço. Mas daí tu vai me perguntar, Thiago, mas não tem pessoas que têm mais facilidade para algumas coisas do que outras? Claro, por vários motivos. Nós somos resultados de 3 elementos. Genética,
personalidade, estou aqui simplificando, né? Genética, personalidade e experiências na vida. Talvez aquela pessoa, a partir da genética dela, da forma como foi construindo a sua personalidade e das experiências que ela foi tendo, das experimentações na vida que ela foi tendo, ela talvez teve mais contato com a música e hoje ela tem mais facilidade. Isso não quer dizer que tu não pode desenvolver. Estudando, né, eu estudo muitos tipos de inteligência, existem pelo menos 16 tipos de inteligências. As pessoas acham, quando a gente fala assim, o cara é inteligente porque sabe fazer matemática. Essa é uma inteligência. QI é um indicador de uma inteligência, que é a inteligência lógico-matemática. Existe inteligência espacial, que é a capacidade de desenho que os engenheiros e arquitetos têm muito bem, e outras profissões, claro. Inteligência linguística, que é a capacidade de falar, de utilizar as palavras. Inteligência interpessoal, a capacidade de se relacionar. Inteligência emocional, olha quantas inteligências. E entender que saber que, claro, eu sou um composto de várias inteligências e que eu posso estar reformulando, aprendendo, adaptando, isso é a mentalidade do crescimento. É entender que agora eu não estou pronto e feito. Porque é que nem eu falar assim, o perfeito é feito até o fim. Feito até o fim é a morte. Nós somos perfectíveis. Nós estamos em constante busca da perfeição. Nós estamos em constante aprimoramento. A gente só vai parar de se aprimorar quando a gente morre. Entender isso é ter uma mentalidade do crescimento. É entender que eu posso crescer, eu posso saber mais do que eu faço e sempre tem espaço para estar na minha melhor versão. Sensacional, Thiago. E, cara, e falando sobre prioridades, né, nesse processo de mudança e transição de carreira, assim, como é que a gente define as prioridades quando a gente tem, por exemplo, o nosso trabalho que nos sustenta, mas a gente não está feliz na empresa e a gente está com medo de tomar um risco maior empreendendo? Como fazer isso? Priorizar é colocar em primeiro lugar o mais importante. Então, meio óbvio, né? Mas não é tão óbvio na prática. A gente vê que as pessoas têm dificuldade de colocar em primeiro lugar o mais importante. Thiago, como é que eu identifico o que é mais importante? Primeiro, eu tenho que saber o que é mais importante para mim, não o que os outros estão dizendo. E por que eu estou dizendo isso numa transição de carreira? Porque muitas vezes a gente quer ter sucesso para comprar o carro e ter a casa que a sociedade diz que eu deveria ter, e não a que eu de fato gostaria. Então eu sempre digo o seguinte: tu quer comprar esse carro porque é o carro que tu quer ou porque é o carro que a sociedade espera que tu tenha? Como assim? Porque se é o carro que tu quer, vai lá e tu vai pagar o preço por isso e enquanto tu estiver pagando o preço, tu vai estar falando assim, cara, mas é porque eu quero chegar nesse objetivo. Agora, se for porque é o carro que a sociedade quer que tu tenha, tu vai sofrer para conquistar isso e talvez tu vai ficar procrastinando porque isso não é prioridade para ti, não vem de dentro. E aí que vem a identificação do que é o que vem de dentro. Que vem de dentro é o que nos motiva. Motivação é interna, não, né? Claro que existem motivações externas, que são as extrínsecas, mas as que nos movem mesmo são as motivações intrínsecas. E eu sempre digo que motivação é uma porta que só se abre por dentro. E a chave dessa porta são os nossos valores. E aqui está o ponto. Identificação de valores. Como é que eu identifico quais são os 5 principais valores e eu coloco eles em ordem hierárquica? Por quê? Porque normalmente o que me gera dúvida numa escolha é valores que são importantes para mim em conflito. Vamos supor que eu sou uma pessoa que tem os seguintes valores. Aprendizado, segurança financeira, união familiar, que mais? Estética e status. Aqui joguei valores. E aí eu tenho 2 possibilidades de trabalho. Um que vai fazer com que eu entre em contato com os principais autores da minha área, que vai colocar eu em contato com muitas teorias, conceitos, pesquisas na prática, né? De coisas novas que estão acontecendo, que vai me trazer muito aprendizado. A outra possibilidade é um trabalho que não tem tanto aprendizado, que é muito mais burocrático, mas que vai me pagar 5 vezes o que o outro paga. É uma decisão difícil. Como é que eu tomo essa decisão? Como é que eu escolho? Valores. Mas Thiago, tem 2 valores. O teu primeiro é aprendizado, o teu segundo é segurança financeira. A minha dúvida é porque os 2 valores principais estão em conflitos. Por isso eu preciso saber qual é o mais importante. Neste meu momento de vida, é aprendizado. Aprendizado faz mais sentido para mim nesse momento. Então eu vou escolher a que ganha menos. Ou, se o valor segurança financeira
for mais importante, porque eu estou construindo, eu estou adquirindo coisas e nesse momento é mais importante, eu vou tomar a decisão do outro. Então, eu vou ficar num trabalho que talvez me pague mais agora, vou tentar me adaptar a esse trabalho para gostar, para tentar fazer o melhor e ganhar o máximo dele, para depois, então, buscar outra coisa ou, enfim, talvez adaptar esse trabalho para ele fazer mais sentido para mim, né? Trazer significado para ele. Então é isso, as escolhas elas estão alinhadas com os valores. E a gente tem várias formas de identificar valores, né? Tem várias técnicas, testes, ferramentas gratuitas na internet, inclusive, para identificar valores. Se der tempo, eu até posso propor um exercício? Pô, com certeza. Então, assim, uma forma que eu sempre uso, porque a forma mais fácil de fazer isso é pegar uma lista de valores e circular os valores que são importantes para mim. E aí você pode jogar na internet lista de valores e você vai encontrar vários. O problema é que nós somos preconceituosos e nós temos o viés inconsciente. Nós podemos estar escolhendo valores, não são valores nossos, mas que a gente acha que a gente deveria ter. E aí não vai ser de dentro para fora. O exercício que eu faço é um pouquinho mais complexo, mas ele é de dentro para fora. E começa assim, passo 1. Faça uma lista de desejos, tudo que você deseja no momento. Tudo que você gostaria de adquirir, de ter. Tudo. Pode ser, eu quero melhorar meu relacionamento conjugal, eu quero sair mais com os amigos, eu quero ter hábitos alimentares saudáveis, eu quero ir na academia 3 vezes por semana, eu quero viajar para Disney, eu quero viajar para França, eu quero me separar, eu quero me casar, eu quero mudar de trabalho. Olha quantos objetivos. Lista todos. Depois que listou, você vai fazer a mesma pergunta para todos os objetivos. O que a realização desse objetivo vai me proporcionar? Por exemplo, trocar de carro. O que trocar de carro vai me proporcionar? Por que eu estou trocando de carro? Aí você vai se responder. Porque eu quero ter mais conforto. Ok, então conforto é um valor para ti. Coloca lá no papelzinho conforto. Tem que responder em uma palavra ou 2 no máximo. Mas talvez uma outra pessoa vai também querer trocar de carro e ela fala assim, não é conforto, porque meu carro não é questão de conforto. Vamos ser honestos, eu quero trocar porque eu quero um carro melhor. Ter um carro melhor é o quê? Status. Então o valor não é conforto, é status. Veja que o mesmo objetivo tem valores diferentes dependendo da pessoa. E aí você vai fazer essa pergunta para todos esses objetivos. E aí você vai ter lá uma lista de valores, status, conforto, estética. É muito interessante, eu quero fazer academia. Por quê? Saúde. Aí eu pergunto para a pessoa, é saúde que tu quer? Ou tu quer desfilar na plataforma de Atlântida lá? Ou tu quer ir pra praia sem burca, né? Eu sempre digo que o mais importante é você estar bem com o teu corpo, independente de como ele esteja, né? Então, assim, fora dos padrões, não importa, o padrão é teu. Mas, se você está buscando esse corpo, um corpo mais malhado, enfim, seja essa a sua escolha, que tá tudo bem, também é uma escolha que é tua, é estética. Não tem que ter vergonha. Estética é um valor e tá tudo bem. Então, assuma esse valor. E aí você vai ter lá 10 valores. Passo que é um passo doloroso, escolha os 5. Os 5 principais valores. E coloque ele em ordem de importância. E aí você vai trabalhar em cima desses 5. E agora nós vamos falar em prioridades. Lista tudo que você faz que joga a favor de cada um desses valores e tudo que você faz que joga contra cada um desses valores. E aí tu vai ter uma lista de coisas que você não deveria fazer e uma lista de coisas que você deveria fazer mais. Por exemplo, vamos supor que o valor número 1 para mim, vou pegar lá o exemplo, é aprendizado. O que é que eu tenho feito que me conecta com esse valor? Eu tenho estudado, eu tenho lido bastante. O que é que você não tem feito ou que você tem feito que joga contra esse valor? Não estou fazendo os cursos online que eu estou me inscrevendo, não estou lendo tanto jornal quanto eu gostaria. Olha como você começa a identificar as ações que você deveria fazer mais e fazer menos. O que é priorizar? Prioriza as coisas que vão te colocar mais conectado a estes 5 principais valores. Dizem, né, os especialistas que uma vida alinhada com os nossos principais valores é uma vida feliz, é uma vida plena. Entendendo felicidade como não aquele momento onde está tudo bem, mas aquele momento onde a gente está alinhado, está verdadeiro consigo, está vivendo de forma íntegra. Cara, nossa, eu tô hipnotizado aqui com tudo que tu tá dizendo, Thiago. Acho que pra gente começar a se encaminhar pro finalzinho do programa, assim, tu falou sobre uma palavra que eu acho que tá super à tona, assim, pra todo mundo, que é propósito, né? Vamos falar um pouquinho só sobre o propósito pra gente encerrar com chave de diamante aqui esse episódio, o que tu acha? Podemos falar. Eu acho que a busca pelo propósito, né? Eu acho que é interessante hoje, assim como a felicidade, o propósito, ele está alinhado a isso, né?
ter um propósito, e como eu falei na frase que eu falei antes do Viktor Frankl, que foi um dos principais pensadores da área, né, que começou a falar sobre o sentido da vida, e propósito é isso, né, é o sentido na vida. Eu acho que a gente tem que se desprender, talvez, às vezes a gente acha, eu tenho que ter um propósito, uma frase escrita que é o meu propósito. Claro que é legal a gente conseguir tangibilizar. Se você me perguntar qual é o meu propósito, eu vou dizer, bom, meu propósito é transformar a vida das pessoas com paixão. E aqui sabendo os meus limites, né? Não achando que eu tenho o poder de transformar ninguém. Mas de que forma eu posso tocar as pessoas, sensibilizar as pessoas para que elas consigam ser melhor e para que elas consigam viver a sua melhor versão. E com paixão, eu gosto de fazer isso com paixão. O que significa dizer é que eu vou tentar buscar paixão naquilo que eu faço, porque eu acredito que se eu faço com paixão, eu passo paixão. Quando eu dou aula, por exemplo, na pós-graduação, eu posso tocar as pessoas, não posso? Posso ajudar as pessoas a se transformarem, porque é elas que se transformam. Então, eu estou conseguindo estar conectado com o meu propósito. E como é que eu faço isso com paixão? Fazendo aulas interessantes, mudando, porque se eu for repetir a mesma aula sempre, se eu for fazer isso de forma automática, eu não estou fazendo com paixão. Então eu não estou alinhado ao meu propósito, isso vai me fazer estar infeliz. E construir propósito é identificar quais são os nossos pontos fortes, as nossas características, quais são os nossos valores, que a gente acabou de falar, então já tem um exercício para ajudar a construir o propósito, o que é importante para a gente, o que a gente sabe fazer bem e as necessidades do mundo. Quando a gente consegue conectar as necessidades do mundo com o que a gente faz bem, com o que nos motiva, a gente está conseguindo chegar nisso que a gente chama de propósito. A gente está construindo algo que a gente vai poder entregar para o mundo de uma forma boa, de uma forma positiva, que vai entregar algo que o mundo está precisando e vai estar retroalimentando a minha motivação o tempo todo. Claro, eu estou sendo aqui simplista até na construção do propósito, mas a gente faz isso. E aí eu chamo um questionamento final. A parte inicial desse propósito, eu falei duas coisas. Né? Claro que tem mais elementos, mas 2 elementos fundamentais. Saber quem eu sou e saber o que me move, saber o que me motiva. E para isso eu preciso de autoconhecimento. E aí, aquela célebre frase socrática, né, escrita lá no templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, né? Que a gente fala conhece-te, mas conhece a ti mesmo, né? Que você se conheça primeiro. E eu digo que essa é a fórmula para quase... Se tem uma fórmula, essa é a fórmula para tudo. Para felicidade, para o bem-estar, para mudança. O primeiro passo de tudo na vida é a gente conhecer um pouquinho sobre nós, né? Conhecer a gente. E por isso que o Sócrates, né? Por isso é atribuída a Sócrates essa frase. Ele falava que a resposta do mundo estão nas perguntas. É muito mais interessante a gente trazer perguntas. Quem sou eu? Quem sou eu hoje? O que me motiva? Isso que eu estou fazendo hoje faz sentido para mim? Ou eu estou num caminho que eu estou filosofia Zeca Pagodinho, vida me levar, vida leva eu. Quero continuar assim? Se eu quero é uma escolha, então tá tudo bem. Mas se eu não quero, o que eu preciso saber sobre mim para me levar para um outro caminho? E aí, esse processo, eu sempre digo, é um processo de autoconhecimento lindo que pode ser feito através de uma leitura, de uma linda terapia, de uma análise, de um coaching, de diversas coisas. Então estamos chegando ao fim do nosso 30º programa, Thiago. Fantástico que tu veio aqui ensinar, cara. Eu aprendi tanto, assim, que eu fiz tantas anotações que eu nem sei como te agradecer. Eu acho Legal, que eu agradeço o convite. E, cara, faz um merchan aí, como é que o pessoal consegue ter acesso a esse teu conhecimento, a escola New Me? Fala aí como é que o pessoal te encontra. Legal, a gente é Thiago Febel, né? Thiago sem H, Febel como se fala mesmo, com L no final. A escola New Me, né? Escola de carreira New Me, é só procurar nas redes sociais também, a gente vai encontrar lá, nós estamos sempre com trabalhos, vamos ter agora novidades também online também, para quem quiser de outros estados entrar em contato com a gente. Então é www.escolanewme.com.br. New Me de novo eu mesmo, né, em inglês. E é isso, são formas que você pode contatar direto nas minhas redes sociais ou pelas redes sociais da escola. E é isso, assim, né, se eu puder deixar uma frase que eu sempre gosto, né, de trazer, eu acredito muito que a gente consegue alcançar os nossos sonhos, objetivos e essa felicidade que não é estática. Aristóteles já dizia, felicidade não é uma condição estática, mas uma constante ativa da alma. E essa constante ativa é essa busca constante por estar melhor, por estar crescendo.
E essa busca constante, ela exige o nosso esforço de sair talvez da nossa zona de conforto. E o esforço às vezes dói, gera um pequeno sofrimento. Mas como diria Rubem Alves, ostra feliz não produz pérola. A produção de pérola, ela causa um sofrimento, porque a ostra, para se proteger, para se manter viva, ela vai criando a madrepérola para não morrer, né? E aquele esforço vai transformando a pérola. Quanto mais a ostra se esforça, mais redondinha fica a pérola. E quanto mais redonda a pérola, mais valor de mercado tem. Quantas pérolas na nossa vida a gente deixa de produzir por medo do esforço? E aí eu deixo para as pessoas: não deixem, escolham o que vocês querem desenvolver e paguem o preço para isso, que sempre vale a pena. Uou, esse é o nosso podcast empreendedor. Se você gostou, manda um e-mail pra gente. Se você não conseguir falar com o Thiago, pode também mandar um e-mail pra gente, que a gente passa o contato. Se você gostaria de sugerir algum tema, algum conteúdo que você quer que a gente aborde, se você tem alguém para indicar pra gente entrevistar, mande um e-mail para contato@distritoe.com.br. Thiago, muito obrigado pela tua presença. Eu aprendi muito aqui. Que legal. Cara, eu tô fascinado pelo trabalho. Contratem o Thiago. Empresas que precisem do trabalho que ele desenvolve, contratem ele. Profissionais que estão em busca de uma transição de carreira, falem com o Thiago. Ele é uma pessoa fantástica e eu recomendo. Legal. Muito obrigado. Valeu!